Bom, então para a gente visualizar aqui como que foi implementado o controle de acesso, eu vou acessar aqui então a página banco.xhtml, ok? Bom, primeiramente foram definidos aqui, vamos dizer assim, alguns atalhos, tá? No caso aqui, esses atalhos foram definidos aqui com esses componentes, tá? Da tag C2.7, ok? Essa tag aqui é do JSTL, certo? Então nós definimos aqui a variável, por exemplo, pode consultar, nós buscamos lá o request, nós verificamos se o usuário está dentro da função admin ou se ele possui a função banco consulta. Tá? Então, se o usuário for um administrador ou o usuário estiver vinculado à função banco consulta, então ele pode consultar. Outra variável aqui, que no caso é pode inserir, nós fazemos a seguinte verificação. O usuário é administrador ou o usuário possui a função banco insere. Se uma dessas duas funções estiverem vinculadas ao usuário, então o usuário vai poder inserir. Tá? Da mesma forma aqui para o pode alterar, administrador ou função banco altera. Então ele vai poder alterar. Pode excluir também da mesma forma, ou administrador ou possui a função banco exclui. Tá? Então vocês podem perceber que ao ter a função admin, ele tem acesso a todas as funcionalidades do sistema. Ok? Bom, nós temos aqui um panel, certo? Esse panel só vai ser renderizado, tá? Caso o usuário não tenha a função pode consultar. Tá? Então, se ele não tiver acesso a pode consultar, ao banco consulta, ou se ele não for administrador, vai ser mostrado aqui esse panel com a seguinte mensagem: você não possui acesso a esta função. Vocês podem perceber que aqui nós estamos utilizando um caractere de negação. Tá? Então, se ele não tem acesso à consulta, ele não vai ter acesso a nenhuma outra funcionalidade dessa página. Ok? Temos aqui definido um outro panel. Tá? Nesse caso aqui, esse panel só vai ser renderizado caso o pode consultar for verdadeiro. Tá? Então, nós incluímos aqui esse atributo, né, rendered, para verificar se o usuário tem acesso a consultar os dados de banco. Então, no caso, se ele for admin ou tiver a funcionalidade, a função banco consulta. Ok? Temos um data table, certo? Esse data table temos aqui um header. Nesse header nós temos os botões, né? No caso o botão de inclusão, o botão de alteração e visualização dos detalhes e também o botão de exclusão. O botão de inclusão, nós não temos aqui o atributo rendered, ok? Aliás, nós temos aqui o atributo rendered. Tá. Na verdade, nós não utilizamos esse atributo rendered. Por quê? Porque para não modificar ali a estrutura, né, o layout da aplicação. Então aqui, por exemplo, eu parei aqui o servidor, a aplicação não vai funcionar por enquanto. Não, tudo bem. Não foi utilizado ali o atributo rendered por quê? Para que o usuário visualize que existe aquele botão na aplicação, mas caso ele não esteja vinculado aqui à função admin ou à função banco insere, esse botão de inclusão ele vai estar desabilitado. Tá? E nós vamos desabilitar esse botão para caso o usuário não tenha acesso à função de inclusão, no caso a banco inserir. Ok? No caso aqui o detalhes, nós não modificamos, não incluímos essa modificação aqui nesse botão, pois ela foi incluída no botão lá da tela de alteração detalhe. Tá? Nós vamos ver posteriormente. Da mesma forma que no botão de exclusão, tá? Nós também não utilizamos aqui o atributo rendered, porque nós queremos mostrar que o botão está ali, mas o usuário não tem acesso. Então nós desabilitamos esse botão caso o usuário não tenha acesso à função, no caso aqui, banco exclui. Ok? Bom, e nós temos aqui então, nessa tela inclusão alteração do banco, nós temos
aqui o botão incluir, tá? Ele só vai ser renderizado caso o banco selecionado esteja vazio, tá? Ou seja, o usuário está incluindo um novo banco, ok? E ele vai estar desabilitado caso o usuário não possua a funcionalidade banco em série ou não seja um administrador do sistema, ok? Da mesma forma que para o botão alterar, ele vai ser renderizado quando o usuário estiver alterando um banco que já está cadastrado no sistema, mas vai estar desabilitado caso o usuário não tenha a função pode alterar, ok? O botão cancelar ele vai estar sempre habilitado, ok? Bom, então dessa forma que foi implementado aqui então o controle de acesso aqui no sistema, tá? Então foram criados aqui esses atalhos e os mesmos foram utilizados aqui para habilitar, renderizar algumas funções de acordo com as funções que estão vinculadas com o usuário. E esse procedimento ele foi realizado também aqui para a página agenciabanco.xhtml, tá? Definimos aqui os seus atalhos, só que aqui no caso agora ou ele é admin ou ele está dentro aqui da função agência banco consulta, tá? Agência banco consulta, agência banco insere, agência banco altera, agência banco exclui, ok? O restante, o procedimento é o mesmo que no caso foi implementado aqui na página banco, tá? Então essa é a ideia para que seja implementado em todo o projeto ERP para o controle de acesso e também a autenticação no sistema utilizando o Spring Security.